Olá, eu aqui de novo, outra vez novamente. Tudo bem? Tudo, né? Ok, sou Lizinho Conde e nós estamos aqui no canal da MEC Terapias. Nosso intuito, nosso convite, nossa proposta é trazer você para novos hábitos, o autoconhecimento, o despertar do eu sou. Muito bem. Ontem nós iniciamos um vídeo chamado julgamento, não é? Bem, é a questão de que eu não faço julgamento, né? Então, assim, eu não julgo. E é uma coisa equivocada. Por quê? Porque isso é natural do ser humano. Segundo, aquilo que já está dentro do nosso DNA, das crenças que carregamos, né? De padrões sociais. Então, cérebro, mente, comportamento. Você não quer dizer que você seja preconceituoso ou que você vai agir de uma forma equivocada. Por quê? Porque existe o líder da nossa vida, que é o nosso consciente, a nossa presença. Não é? Então, existe primeiro o impulso, né? Primeiro o emocional, certo? Intuição, automático. Mas logo em seguida vem o raciocínio, que é a sua presença, o seu consciente, que é o que você vai dominar, o que você vai colocar e aí selecionar a sua ação. É coisa instantânea praticamente, não é? Mas, por exemplo, como que eu posso falar? Como você pode ter tanta certeza? Né? Então, nós temos aí na história da humanidade muita coisa que a gente pode colocar como exemplo. Né? Por exemplo, se você vê uma foto, um filme de guerra, de violência, o que vai agregar em você? Um sentimento de medo, de tristeza, de injustiça. Quando você vê uma pessoa ser julgada inocentemente, ser violentada, uma criança ser violentada, você vai sentir aquele sentimento de julgamento. Não está certo, não está correto. Então, primeiro vem o impulso. Quando você vê uma pessoa de cor, então assim, não sou preconceituosa, você também não, ninguém é. Não é? Mas existem crenças nos padrões sociais que estão agarrados a nós. Então, no automático, vem aquele primeiro impacto. Entende? Mas aí logo depois vem a razão, vem o raciocínio, vem as suas justificativas para você não continuar naquele pensamento, naquele emocional, naquele sentimento. Não é? Então, assim, o julgamento que a gente fala aqui é sobre julgamento moral, não é? Então, assim, conceitos morais, conceitos trazidos pelos padrões sociais, né? Que manipulam o nosso sentimento, as nossas ações, direcionam para onde que eu preciso ir, não é? Então, assim, ter, consumir, fazer, né? É sobre isso que a gente está falando. Então, esse impulso automático, certo? Ele é artificial. Por que que ele é artificial? Porque você conscientemente já não acredita nele, já não concorda com ele.
mas ele está aqui, que é o que nós falamos sobre a percepção, o vigiar. Então, novas programações, voltamos lá nas novas programações. Não é? É cansativo, é repetitivo, mas é o único caminho para a mudança de hábito. Então, assim, autoconhecimento, despertar, saber o que eu tenho aqui, saber quem eu sou, não é só lindo, maravilhoso, perfeito, não. Conhecer as imperfeições, conhecer as sombras. E a partir daí, dirigir, direcionar para a razão, para os novos hábitos, para os seus novos conhecimentos, para aquilo que você, através do conhecer, do estudar, do vivenciar, hoje você tem sentimentos diferentes, ações diferentes, pensamentos diferentes, desejos diferentes. Como você vai passar isso para as suas células? Como você vai passar isso para o seu inconsciente? Nova programação. E não é de hoje para amanhã. É com perseverança, repetição e disciplina. Comprometimento. Escolha daquilo que você deseja. Então, aí o que acontece? Nós vamos buscar justificativas para dizer daquilo que somos. Não é? E que vamos sentir que são razoáveis e vamos acreditar nelas. Selecionando as coisas que condizem com as nossas crenças, que temos que evitar tudo que é contrário às crenças anteriores. Então, o novo conhecimento, os novos hábitos, o novo desejo, ele é contrário às nossas crenças anteriores, aos padrões que estão agregados nas nossas células. Então, esse é o trabalho, esse é a transformação, esse é o movimento. Então, mais uma situação para que a gente possa conhecermos sem culpa. Sem culpa. É a mesma coisa quando você está caminhando, ou mesmo no carro, no trânsito, quando você para no semáforo, ou quando você está caminhando, e você vê uma pessoa vindo em sua direção com roupas diferentes das suas, né? Roupa surrada, cabelo despenteado. O que você faz? Se você está no carro, você fecha o vidro. Se você está na rua e você puder atravessar a rua, você atravessa para ir para outra calçada. É automático. Não quer dizer que você seja preconceituoso, mas é automático. Por quê? Porque lá atrás, não sei quando, existe um padrão social que disse para você que aquilo pode ser um ladrão, pode ser um assassino, ele vai ferir você, é perigoso, não é? São pessoas que não deve ter respeito por elas e piriri, uma série de outras coisas. Mas você nem chegou a perguntar. Você não deu oportunidade para a pessoa vir conversar com você. Então, sobre isso, eu tive uma vivência maravilhosa no tempo que eu fiz projeto com moradores de rua, né? Com esse ano aqui não foi permitido, mas fiz o ano passado inteirinho, trabalhando com técnicas quânticas, com Reiki, muita conversa, conheci muita gente.
e super inteligente. Pessoas que já viveram, já viajaram vários países, falam 3 idiomas e escolheram estar nas ruas. Mas quando você vê, impulso, não é? São pessoas diferentes da gente. Não posso me chegar. Como antigamente, os escravos, como antigamente, os índios. Independente, talvez até em algumas regiões, os indígenas ainda sejam limitados na sua entrada na sociedade. E são pessoas inteligentíssimas. Estão ligados diretamente à natureza. Então, é sobre esse julgamento que eu estou falando. Quando você evita, você vai contramão das suas crenças anteriores. Por isso, o trabalho. Por isso, a perseverança. Por isso, a percepção. Né? E por isso, quando existe o automatizado, você com a percepção, rapidamente trazer o racional. Aquilo que você conhece. E aquilo que você deseja fazer, da forma que você deseja fazer. Respeitar, dar o ouvido para a pessoa poder falar. Independente, você pode dizer um não, você pode não há necessidade de você fazer nada, apenas respeitar. Então, isso chama-se viés de confirmação. Confirmação do quê? Das crenças que você tem dentro das suas células, do seu DNA, tá? E nas redes sociais, nas televisões, é o que eu falei, né? Então, assim, se você tem um direcionamento de seguir algo, a própria rede social, a própria emissora de TV, ela leva você somente aquilo, somente aquilo. E aí, se você não se percebe, você está automatizado. Deixa de conhecer algo além do que você está habituado, né? Porque é um sistema, entende? E aí, é o que a gente chama de cérebro, mente e comportamento. Então, nosso comportamento está ligado diretamente ao nosso inconsciente, que ele é o quê? Intuitivo, automático e emotivo. Impulso. Então, gente, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: nós estamos num período de transmutação, de transformação. Mas isso é um passo de cada vez, é uma situação de cada vez, é um modo de cada vez, um pensamento de cada vez, um sentimento de cada vez, certo? E assim, buscar ouvir sobre o assunto, buscar vídeos que possam abrir a sua mente. E aí, trazer para vocês informações confiáveis, para que você chegue a uma escolha da mudança de paradigma, da mudança de hábito, não é? Porque assim, depende de cada um de nós, é individual. A nossa verdade é individual. Então, por isso o não julgamento. Mas o não julgamento racional.
Porque o julgamento moral, ele existe. Porque nós fomos informados, ensinados, não é? Direcionados a determinados padrões. Quando você sai desse padrão, aí dá insegurança, muita insegurança, onde nascem os medos, a incapacidade, porque você determina seguir os padrões sociais e aí você não acompanha a velocidade e aí você vai se culpando, se julgando, incapaz e caminha por lugares escuros, desnecessários. Tudo isso nós podemos evitar? Sim. Como? O autoconhecimento. Se conhecer, se aceitar, conhecer de verdade o que está na luz e o que está na escuridão, o que está nas sombras, aquilo que nós não aceitamos. As pessoas são nossos espelhos. Quando você está de frente com uma pessoa que te incomoda, quando você está dentro de uma situação que te incomoda, isso é porque você tem dentro de você. Mas você não aceita e daí está tão fechadinho, tão guardado, que você não quer ver, você não quer expor. E aí é apresentado na sua frente. Tudo aquilo que te incomoda está dentro de você, como a gente costuma dizer, não é? Desculpa aí. Como a gente costuma dizer. Ouviu, doeu, pega que é seu, não é? Então assim, dentro do coach a gente diz isso. Ouviu, doeu, pega que é seu. Está aqui, é uma oportunidade maravilhosa para você trazer para o seu presente, poder trabalhar. Trabalhar sem julgamento, sem condenação, sem culpa. Existe a necessidade do equilíbrio, né? Lá nas reflexões que a gente fez sobre o efeito sombra, falamos sobre isso. A gente só sente calor porque já passamos frio. Entende? Então, é sobre isso. Desperte. Conheças a tua verdade e ela te libertará. Sem culpa. Sem culpa. Se aceite, se ame, se respeite. E siga em frente. Um beijo enorme no coração de todos vocês. O meu ser divino cumprimenta o seu ser divino. Até amanhã.